Toda honra e toda glória sejam dadas ao nome do Senhor Jesus. Saúdo a amada igreja, com a gloriosa paz do Senhor. Amém. Graças a Deus. Meus amados e queridos irmãos, que alegria podermos voltar à casa do Senhor. A nossa alegria também pela nossa escola bíblica dominical, os nossos guerreiros e guerreiras que chegam bem cedo, 8 da manhã, para aprender e para ensinar a palavra do Senhor. Glória a Deus, que bom estarmos aqui nesse domingo pela manhã e favorecidos pelo nosso querido sol aqui da nossa terra do sol, que hoje deu as caras, né? Esses dias têm sido dias bastante chuvosos, mas hoje temos uma manhã ensolarada, pelo menos por enquanto. Glória a Deus. O profeta da chuva ainda não me disse nada, que é o Adonias, né? Eu acho que não vai dizer nada. Mas, meus irmãos, que bom. Estamos aqui na casa do Senhor. Final de semana muito abençoado. A nossa juventude, retiros da juventude, não somente com a juventude da sede, onde estive ontem pela manhã, desde sexta-feira à noite que o retiro começou. À noite o pastor Ozian esteve, o pastor Afonso também. Eu vejo que nós somos uma igreja de gerações mesmo, né? Porque o pessoal mais idoso lá junto com a moçada, né? Mas faz toda a diferença, né? Eles ouviram um pouco a voz da experiência, né? Glória a Deus. Muito bom, um momento muito precioso com a nossa liderança da juventude. Irmãos, hoje nós temos ali 40 casais da nova geração aqui da igreja que está dando apoio ali à liderança da juventude. Então você imagine, são 40 casais, são 80 pessoas a menos hoje no culto de manhã. Sem contar com a juventude que está lá, nós temos mais de 200 pessoas ali no retiro, uma bênção maravilhosa, glória a Deus. E também em muitas congregações, esse período em que a nação se prostra aos pés de Momo, né? Muitas igrejas estão diante do Senhor nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor por isso. E agradeço muito a Deus pela vida dos meus irmãos aqui da sede, que vieram nesse domingo de manhã. Outra igreja que vai estar aqui à noite. Nós sabemos que é um tempo em que muitas pessoas dedicam à família, a algumas viagens, algumas visitas. Hoje, excepcionalmente, nós não teremos a EBD para as crianças e o cultinho infantil, e, portanto, os papais vão participar conosco aqui, porque toda a equipe do Ministério de Crianças hoje está trabalhando em outras áreas, e alguns viajando, então não tem equipe para poder cuidar dessa meninada. E, pastor, como assim? Porque é muita gente. Cada mobilização são quase 60 pessoas para funcionar. Meus irmãos, é um transatlântico, né, a igreja. Glória a Deus. Que bênção. Mas hoje, excepcionalmente, as crianças vão ficar com os papais aqui. A gente tem paciência com elas, que são uma bênção. E não são muitas, né? Mas o berçário está aberto e tem um apoio, pelo menos, para as mamães também. Muito bem. Eu quero convidar a igreja para ficar em pé. Alguns irmãos ainda estão chegando. Glória a Deus. Outros não puderam vir. Virão no culto da noite. Glória a Deus por esta tão rica oportunidade de ver a igreja praticamente repleta para adorar a Deus. Meus irmãos, vamos abrir a Bíblia. A palavra do Senhor no livro de Atos dos Apóstolos. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17. É um querido capítulo deste precioso livro. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Nós leremos deste precioso capítulo os versículos 16, o de número 17, e também os versículos 22
e o 23. Então leremos 4 versículos, repetindo o texto da leitura bíblica devocional do culto divino esta manhã, Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículos 16, 17, também o de número 22 e 23, eu leio na versão Almeida, a nova Almeida atualizada, a NAA. Nos diz a palavra de Deus: enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, falava na sinagoga com os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, com os que se encontravam ali. Versículo 22 e 23. Então Paulo, levantando-se no meio do aerópago, disse: senhores atenienses, percebo que em tudo vocês são bastante religiosos, porque andando pela cidade e observando os objetos de culto que vocês têm, encontrei também um altar, no qual aparece a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido, pois esse que vocês adoram, sem conhecer, é precisamente aquele que eu lhes anuncio. Glória a Deus. Meus irmãos, ler esse versículo é dar um glória a Deus até de forma espontânea, né? Glória a Deus. Que maravilha. Glória a Jesus. Meus amados, nós vamos agora orar ao Senhor nosso Deus. Mais uma vez, muitos já fizeram a sua oração hoje. Quantos querem ser incluídos e abençoados pelo Senhor? A nossa oração também vai para os nossos jovens no retiro, nossos adolescentes, para a igreja do Senhor que se reúne em muitos lugares nesta manhã. Pai de amor e de verdade, que alegria, Senhor, e privilégio voltar à tua casa, entrar nos átrios do Senhor para te adorar, também com hinos de louvor ao nosso Deus. Ó Senhor da glória, Pai de infinita misericórdia e bondade, mais uma vez, Senhor, te pedimos que estendas as tuas mãos sobre a tua igreja, sobre o teu povo. Na verdade, Senhor, as tuas mãos não estão encolhidas, que não possa salvar nesta manhã, que não possa socorrer, que não possa levantar, que não possa acolher, que não possa abençoar. Pai glorioso e santo, abençoa todas as famílias aqui representadas. Ó Deus, visita os nossos amados irmãos que estão em meio às lutas e às tribulações deste tempo presente. Os que estão doentes, os que sofrem, os que estão, Senhor, hospitalizados, os que estão, Senhor, ó Deus, se recuperando, meu Pai, de alguma intervenção cirúrgica, meu Senhor da glória. Visita também os necessitados em meio ao teu povo, os órfãos, viúvas, os carentes. Ó Deus glorioso e santo, Pai, nesta manhã viemos mais uma vez te adorar, em espírito e em verdade. Recebe a nossa adoração, inspira os músicos, cantores e cantoras na tua casa, a mensagem da tua palavra, todos os atos deste culto divino, e que o teu nome, Senhor, seja grandemente exaltado e glorificado. É a minha oração, Senhor, que por fé eu faço, no santo nome de Jesus. Toda a igreja diz amém? Amém, amém. Graças a Deus. Meus irmãos, tomem assentos. Glória a Jesus. Não é, Eliseu, nosso primeiro hino, Eliseu? Número 200. Quão bondoso amigo é Cristo. Meus irmãos e irmãs, vamos cantar com alegria? Quão bondoso amigo é Cristo. Hino de número 200 da nossa harpa cristã. Nós cumprimentamos a amada igreja na paz do Senhor. Amém, irmãos? Vamos louvar ao Senhor. Ele é o melhor amigo, não há outro. Glória a Deus.
Quão bondoso amigo é Cristo, carregou com a nossa dor. Quão bondoso amigo é Cristo, carregou com a nossa dor e nos manda que levemos os cuidados ao Senhor. Falta ao coração dorido gozo, paz, consolação. Isso é porque não levamos tudo a Deus em oração. Tu estás fraco e carregado de cuidados e temor. a Jesus. A Jesus, refúgio eterno, vai com fé teu mal-estar. Teus amigos te desprezam, contas isso em oração, e com seu amor tão perto, paz terás no coração. Cristo é verdadeiro amigo, disto provas nos mostrou. Quando pra levar consigo o culpado encarnou, Derramou seu sangue. derramou seu sangue puro, nossa mancha pra lavar, gozo em vida e no futuro, nele podemos alcançar. Oh, glória! Cristo é verdadeiro. Cristo é verdadeiro amigo, disto provas nos mostrou. Quando pra levar consigo o culpado enganou, O que ele fez? derramou seu sangue puro, nossa mancha pra lavar, gozo em vida e no futuro, nele podemos alcançar. Gozo em vida e no futuro, nele podemos. Quem alcançou, diga amém. Quem alcançou, levante suas mãos e adore ao Senhor. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Um pendão real vos entregou o Rei. Quantos são os soldados do Senhor nessa manhã aqui? Glória a Deus.
pois em tudo defender, marchando para os céus, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Meus irmãos, por favor, vamos ficar de pé. Aleluia. Continuarmos adorando ao Senhor. Ele é a nossa força, por isso nós estamos aqui. Dia de feriado, não vou nem dizer não, mas um dia de feriado, e nós estamos aqui na presença do Senhor. Isso é bênção. Olhe para quem está do seu lado e diga: você é privilegiado. É verdade. Louvemos ao Senhor, Ele é grande. Clame o nome dEle. Jesus, eu quero declarar teu nome sobre toda a mente, coração. Oh Senhor, pois sei que existe paz em tua presença. Clamo Jesus.
Jesus, quero declarar teu nome. Ele quebrando os vícios dessa geração. Aleluia, o teu nome é santo. Declaro que há esperança e liberdade. Vamos, Jesus. E o nome dele é: seu nome é cura, é poderoso, seu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. As mulheres declarem: Jesus, eu quero declarar teu nome. Aleluia. Sobre toda alma em depressão, ansiedade, medo, ansiedade, medo, saiam agora. Vamos, Jesus. E a igreja declara: Teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. destrói cadeias, Dissipa as trevas, vem incendiar. Teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Levante as mãos assim em nome de Jesus, diga: declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre as Ele vai ser. Eu creio. As nossas. Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer sua luz. Sobre sua família, clama o santo nome Jesus. Teu nome é cura, é poderoso, Teu nome é vida. teu nome é vida. É santo, santo, santo. Destrói cadeias, Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Só você declara: teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus. Com muita alegria, cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Louvores abençoados, meus irmãos. Deus abençoe o ministério de louvor da igreja. E quem faz toda a diferença é aquele guitarrista ali, o Guilherme. Aquela guitarra vermelha ali, deixa a música mais abençoada. Meus irmãos, nós temos a alegria de nesta hora receber nossos irmãos, amigos, visitantes. Eu queria pedir que, por favor, onde estiver um visitante aqui no nosso meio, dê um sinal com a sua mão para que a igreja possa saudar bem-vindo. Glória a Deus. Algumas mãos levantadas ali. Está também visitando ali a irmã Maria e a irmã Lúcia. Irmã Lúcia é a mãe da Cássia, irmã Maria é a avó da Cássia. Estão nos visitando aí esse feriado.
lá da Igreja Assembleia de Deus em Itapipoca. A Igreja de Jesus quer receber todos esses irmãos bem-vindos, digamos todos amém. Amém. Sejam bem-vindos, meus irmãos, à casa de Deus nesta manhã de domingo. É um feriado prolongado, mas o povo de Deus tem essa dedicação, este amor à obra de Deus, à casa de Deus. E que bom ver tantos irmãos e irmãs nesta manhã para adorar o nome de Jesus. Meus irmãos, eu quero também já apresentar à igreja nossa programação da semana, né? Domingo, primeiro dia da semana, e temos eventos, cultos nos próximos dias, e queremos muito que você esteja conosco, participando no decorrer dos próximos dias dessa semana, na nossa programação. Nossa semana normalmente começa com programação na segunda-feira, mas devido a esse período de feriado, né, nós não teremos programação na segunda, que seria a consagração pela manhã e a sala virtual de oração. Começaremos a partir de terça às 19 horas, o nosso culto de doutrina, meus irmãos. Aliás, é o culto de Santa Ceia, gente, primeira terça do mês. A gente tem por hábito, nessa terça de doutrina, na verdade é um momento também em que é ministrado uma palavra do Senhor. O pastor sempre utiliza esse momento para transmitir à igreja uma palavra de Deus, como é normalmente culto de doutrina, mas nessa próxima terça estaremos cercando a mesa do Senhor, no abençoado culto de Santa Ceia. Todos os irmãos estão convidados para participar conosco. Quinta-feira, meus irmãos, às 14 horas, nosso círculo de oração, e sábado, às 18 horas, nós teremos vigília da Juventude TC. A juventude da igreja sede, está esses dias em retiro, e eles vão chegar já na terça-feira à tarde, se preparando para sábado, aqui um grande ajuntamento de jovens. É sempre um momento muito especial, essa casa completamente lotada de moças, rapazes, para adorar o nome do Senhor, ouvir ministrações. Então será vigília no próximo sábado, a partir das 18 horas. No domingo, meus irmãos, 8 horas da manhã, a igreja já conhece, temos a nossa escola bíblica dominical. Às 10 horas da manhã, o nosso culto de celebração em família, como também às 18 horas, sempre 2 cultos, assim como teremos hoje logo mais às 18 horas. Todos estão convidados, participem. É muito importante que estejamos na casa de Deus, sendo abençoados, ministrados pelo Senhor. A cada encontro, meus irmãos, Deus reserva uma porção da sua palavra e é abençoador para cada um de nós, para as nossas famílias, estarmos em comunhão com o povo de Deus. Eu quero também divulgar, meus irmãos, o encontro dos pais e responsáveis pelas nossas crianças. Temos divulgado ao longo desses dias esse evento, e eu quero relembrar para que os irmãos possam se programar. Será já nesse mês de março, e é muito importante que você participe. Os pais, mães, responsáveis pelas crianças, não deixe de participar. Amar, conduzir e ensinar. Está sendo organizado, meus irmãos, uma linda programação para este sábado, do dia 15 de março, começará às 14 horas. Por favor, você que é pai, você que é responsável por uma criança nesta igreja, é muito importante que você participe. A igreja do Senhor, ela é parceira dos pais, das famílias, nessa tarefa tão importante de discipular os nossos filhos, discipular nossas crianças. Tem sido elaborado, meus irmãos, um lindo projeto para as crianças da nossa igreja. Todo o espaço já foi montado, totalmente adaptado para elas. E é muito importante que vocês conheçam mais qual é a intenção dessa igreja para com esse trabalho do Ministério de Crianças, no que nós nos propomos a cooperar com você, pai, com você, mãe. Esse é o momento de você estar aqui para conhecer mais e participar. Será muito abençoador para a sua família e para os seus filhos participar desse evento, o Fórum de Pais e Responsáveis, no dia 15 de março, a partir das 14 horas. Meus irmãos, está chegando agora o momento de adorarmos o Senhor com os nossos dízimos, com nossas ofertas. Enquanto os nossos diáconos se aproximam, eu quero lembrá-los que nós estamos em plena campanha de conclusão do novo templo da AD, Templo Central em Fortaleza. Deus tem despertado, meus irmãos, um grande exército de contribuintes desta obra, por todas as congregações, mas também aqui na igreja sede. E eu quero reforçar, você que já fez o seu compromisso, deu o seu nome e pegou o seu carnê, você, por favor, mantenha esse compromisso com o Senhor, e Deus certamente abençoará você e proverá o que você precisa para abençoar esta obra. Caso você ainda não tenha adquirido o seu carnê, faça isso nesse começo de mês de março.
se comprometa com esta obra. Nós estamos projetando aqui na tela, como os irmãos também em casa já podem ver, as formas de você contribuir com esta construção. Nós temos falado, e o pastor tem reiteradas vezes falado isso, esse será um tempo de Deus abençoar grandemente o seu povo. Foi assim, meus irmãos, com a congregação do deserto, para que aquelas pessoas pudessem contribuir com aquele grande tabernáculo, um empreendimento gigantesco. Deus, meus irmãos, usou os egípcios e deu ao povo de Israel todas as riquezas que aquele povo precisava, para futuramente, no tempo oportuno, serem contribuintes da obra de Deus, daquela grande mobilização. E o Senhor tem feito isso. Numa das terças-feiras à noite, o nosso pastor chamou aqui à frente os irmãos que têm causas diante do Senhor e que desejam ver a mão do Senhor, abrir caminhos, resolver um problema que parece sem solução. Meus irmãos, a oração já começou a ser respondida. Tem sido uma bênção, toda hora irmãos chegando, dando testemunho para o nosso pastor. Hoje já veio mais um irmão aqui, companheiro nosso, dá o testemunho: pastor, Deus já resolveu. E eu estou prestando culto nessa manhã, porque a causa está solucionada. Se você crê, Deus também fará com você, com a sua vida, com a sua família, porque a bênção do Senhor para esta obra será a bênção primeiro para você e para a sua casa. É através de você que Deus irá concluir esta grande obra, que já começou e muito breve será inaugurada em nome de Jesus. Nós vamos orar agora, meus irmãos, pelos dízimos e ofertas, e eu lembro vocês que essa é a primeira oferta do culto, porque hoje também é um culto de missões, e logo mais, o pastor Portela virá trazer as notícias do campo missionário, e teremos a oferta alçada da obra missionária. Então essa oferta aqui é a oferta de todos os cultos, e você que traz a sua oferta para missões, logo mais você terá a oportunidade de contribuir com a obra missionária, em nome de Jesus. Vamos orar em nome de Jesus. Curve sua cabeça, vamos interceder ao Senhor nesta hora. Bendito Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, por esta manhã de domingo. Nós estamos na Tua presença, Te adorando, bendizendo o Teu nome. O Senhor é digno de toda honra, de toda glória. Meu Senhor, nós queremos nesta hora, com muita alegria, Te adorar com os nossos dízimos, com nossas ofertas. O Senhor tem sido tão bom conosco, não tem deixado faltar na nossa casa. Nós também não deixaremos faltar na Tua casa. Esse é papel nosso, Deus, e assumimos com muita alegria, Senhor. E é um grande privilégio ser cooperador do Senhor na grande obra que o Senhor está fazendo através desta igreja. Eu oro pelos irmãos ofertantes, dizimistas desta casa. Que o Senhor continue os abençoando e prosperando, Deus, suas finanças. Oro por aqueles que estão passando crises, Deus, necessidades financeiras, materiais, que as Tuas mãos se estendam para abençoar o Teu povo, Senhor. Os nossos olhos estarão sempre fitos em Ti, porque o nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Obrigado por esta manhã, nós Te louvamos, Te bendizemos no nome de Jesus. Todos digam amém. Enquanto isso, você vai olhando para os montes, porque o nosso socorro vem do Senhor. Se acalme. Deus me faz assim, pé sobre a rocha, Ele cuida bem de mim. Guarda minha saída, guarda minha entrada, Ele é minha sombra, mão direita que não falha. Durante o dia o sol não pode me socorro vem de Deus, não paro de olhar pros montes.
Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Vem o temporal, vem o dia mau, mas Deus me faz assim, pés sobre a rocha, Ele cuida bem de mim. Guarda minha saída, guarda minha entrada, Ele é minha sombra, mão direita que não falha. Durante o dia o sol não pode me ferir, com Ele à noite eu posso até sorrir. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Meu lugar seguro, minha proteção, Todo-Poderoso, Deus da minha salvação. Oh, 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 Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? O nosso Deus reina soberanamente, né? Glória a Deus nas alturas. Meus irmãos, a Secretaria de Missões, para esse mês, nós fizemos um informativo sobre o campo missionário mais difícil que nós temos, né? E nós temos lá no norte da África a família do missionário Marvel. E nós temos muitos desafios ali no norte da África. Eu quero listar aqui alguns. A gente vai omitir a nação por causa da perseguição. Inclusive, mesmo em chamada de vídeo, a gente evita, por exemplo, falar pastor, a gente fala líder, evita-se falar igreja, fala-se comunidade, porque há muita perseguição. Apesar de ser laico na Constituição, é um país extremamente fechado. É impossível uma sociedade dominada pelo islamismo ter liberdade religiosa, porque o islamismo é, por natureza, uma religião de dominação. No entanto, eu gostaria de mostrar essa imagem, né? Que retrata bem o que é fazer missões no norte da África. Uma terra árida, mas nós vemos aí uma plantinha bem verdinha, né? Florescendo, né? E assim é o poder do Evangelho. Mesmo no contexto mais difícil, o Evangelho frutifica. Bendito é o nome de Jesus. Apesar de ser laico na Constituição, é um país extremamente fechado. Resistência à mensagem, fortes doutrinas preconceituosas com relação à nossa fé, às Escrituras e a Jesus Cristo. Meus irmãos, eles sentem um grande orgulho porque nos primeiros séculos o Evangelho floresceu no norte da África. Mas hoje é um país dominado pelo islamismo. E eles veem isso como evolução. A gente vê como retrocesso.
Então nós precisamos orar. Há um forte orgulho com relação a isso. Um outro desafio do norte da África é um alto custo de vida. Lá tudo é extremamente caro, né? E como eu já havia falado, a questão da perseguição. Tem missionário preso por causa da sua fé. Quem é cristão lá oculta a sua identidade, porque há forte perseguição contra aqueles que professam a fé em Jesus, né? Está aí uma foto aí da nossa missionária Priscila, né? Com algumas irmãs que trabalham juntamente com ela, né? Essa família que nós temos lá, Marvel, Priscila e os seus 2 filhos, estão discipulando 3 pessoas. Você vê, né? Eles estão lá há mais de 3 anos e estão discipulando 3 pessoas. Isso mostra a dificuldade do evangelho nesse lugar. Mas há pessoas que precisam ouvir a mensagem, por isso nós enviamos e nós estamos orando para Deus usar e abençoar em nome de Jesus. Esse mês começou o Ramadã, que é o mês que os muçulmanos passam o mês em jejum. E a missionária Priscila estava compartilhando comigo que esse mês o poder das trevas é mais intenso. E nós estamos fazendo aquela oração contrária, né? Não é aquela oração que alguns irmãos fazem, uma espécie de macumba evangélica, né? Mas é uma oração, eles estão pedindo alguma coisa para lá fazer que a gente não quer que Deus faça. E aí nós estamos orando para Deus fazer uma coisa que eles não querem que Deus faça. E a gente está nesse embate aí, orando intensamente esse mês para Deus abençoar em nome de Jesus, né? Está aí uma noiva árabe, né? Você não vê nem os olhos dela, você só pode ver só no último dia do casamento, compartilhando aí algumas imagens, né? Nós temos também, irmãos, a questão do carnê missionário. No entanto, antes, nós vamos passar um vídeo que eu pedi para o nosso missionário gravar, e ele falou assim, que talvez fosse melhor mandar só áudio. Aí eu disse, não, é melhor mandar em vídeo, que a gente pede para os pastores não manter na internet. Então vamos assistir esse vídeo em nome de Jesus. Graça e paz, meus amados irmãos. Estamos aqui para lembrar aquele versículo do apóstolo Paulo de Romanos 15, 20, no qual ele dizia: fui chamado para anunciar o evangelho aonde Cristo não foi nomeado, aonde Cristo não foi falado, o entenderão. E aqui nós estamos fazendo esse trabalho aqui, um trabalho bem diferente do que fazíamos no Oeste africano, diferente no dia a dia, mas o propósito ainda é o mesmo, de levar a palavra. Aqui há um local onde muitos deles nunca escutaram falar do nosso Senhor. Já estamos fazendo alguns estudos bíblicos, já temos algumas pessoas que têm escutado a palavra e alguns até, pelo menos até candidato ao batismo, e peço oração por essa pessoa desde já. No centro da cidade onde a gente mora, o centro é rodeado por uma muralha muito grande. E aí eu penso o seguinte: nossa, tem sido tão difícil ter acesso a muitas pessoas, ter acesso aos lugares. Tem sido tão difícil, assim, tem tantas barreiras que se levantam, tem tantos desafios, que aquela muralha da cidade, do centro, me lembra isso. É como se ela se materializasse, né? E aí, pensando em Jericó, eu celebro ao Senhor, porque para o nosso Deus não tem nada impossível. Josué escutou a estratégia, fez o que deveria ter feito com o povo em unidade, e juntos eles obedeceram, e enquanto eles adoravam, o Senhor derrubou as muralhas daquele lugar. E essa tem sido a nossa posição, queridos, aqui. Eu sei que na sua vida também tem muralhas que se levantam. Não é diferente da gente. E a gente tem permanecido buscando em Deus estratégias diárias, buscando em Deus a ficar diante dele em adoração, na certeza de que é ele quem vai derrubar as muralhas por nós. Ele é o Deus do impossível. Obrigada por estar aqui com a gente, por fazer parte do que o Senhor está fazendo no norte da África. Agradecemos a cada um dos irmãos, agradecemos a nossa liderança, o pastor Antônio José, a cada representante de missão, assim como aquelas mulheres caíram através de uma liderança, através de adoração, através de intercessão.
Nós pedimos, amados irmãos, que cada um de vocês possa colocar nossa família em intercessão, possa se colocar na brecha, para que possamos ver um grande movimento aqui nesse local, nessa cidade, nesse país, movimento de discípulos, que façam discípulos, que anunciem o reino do Senhor aqui neste local. Esse local onde o cristianismo só pode ser visto nos museus, muitos deles nunca conheceram um cristão de verdade, mas nós cremos em nome de Jesus que essa nação se dobrará diante do senhorio de nosso Senhor e nosso Pai. E que a paz do Senhor permaneça sobre vossas vidas. Amém. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, glória a Deus. A gente fica pensando, né? A vida sem Cristo é uma vida muito difícil, né? É uma vida muito dolorosa, sem esperança. Mas vamos orar para que Deus salve o norte da África, para que Deus use os nossos missionários, em nome de Jesus. Quero fazer menção também do carnê missionário, irmãos. Estará sendo distribuído a partir de R$10 mensais. Você pode estar contribuindo para manter o missionário no campo missionário, pregando o evangelho. Também tem os cofrinhos, você leva, 30 dias depois, você devolve. Use o que Deus te deu para glorificar o seu nome. Não há uma forma mais valorosa de você utilizar o seu dinheiro do que manter um missionário pregando o evangelho da graça de Deus. Amém? Então nós vamos orar. Quero chamar os oficiais da igreja. Vamos ficar em pé, irmãos? Vamos fazer essa oração de pé? Pelo norte da África, para Deus fazer o evangelho florescer, proteger os nossos missionários, para Deus abençoar, em nome de Jesus de Nazaré. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, meu Deus, pela tua graça, pela tua bondade. Te agradecemos, meu Deus, pela tua salvação, pelo teu evangelho que chegou até nós. Meu Deus, pelo privilégio de estar na tua presença. Daqui a pouco, Pai, estaremos ouvindo a tua palavra. Que privilégio, meu Senhor. Mas eu quero te pedir pelo norte da África. Quantas pessoas perdidas. Quantas pessoas, meu Deus, caminhando para o abismo. Quantas pessoas, ó Pai, sem esperança. Mas eu te peço em nome de Jesus que o teu evangelho floresça naquela nação. Repreende a perseguição. Usa o Márcio, a Priscila, com a palavra certa, para o coração certo. Meu Deus, em nome de Jesus de Nazaré, salva, liberta e transforma os muçulmanos para a glória do teu nome. Meu Deus, eu te apresento, Senhor, os mantenedores, os contribuintes do carnê missionário, do cofrinho missionário, os meus irmãos e irmãs que estarão ofertando nesse momento. Meu Deus, multiplica a semente daqueles que semeiam, recompensa a fé, a fidelidade, a alma voluntária. Ó Deus bendito, recebe, Senhor, pois é para a tua honra e glória, no nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Sofrer participar, sua obra vou cantar. E o Salvador, cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Sua cruz
glória a Deus. Amados irmãos, chegamos no momento da palavra do Senhor, as notícias da obra missionária. Vocês, meu Deus, qual é o país que os nossos missionários estão? Pois é, um país tão fechado que a gente não pode nem dizer aqui, né? Mas os irmãos que participam da nossa Secretaria de Missões, depois procura o pastor Portela, casal precioso. E há 3 anos atrás, quando eles saíram lá no meu gabinete, eu disse: olha, eu vou liberar vocês para ir para essa nação. Vocês têm uma missão, 3 anos, discipulem 3 pessoas, que eu vou estar muito feliz. Eu vou orar por 3 pessoas, já é uma grande vitória. E graças a Deus, a primeira já vai ser batizada, em nome de Jesus. E é um verdadeiro milagre, um verdadeiro milagre. Mas, meus irmãos, vamos ouvir a missionária Betânia. Hoje é o culto de missões, e há dias que Betânia tem pregado muito em nossas congregações. Aliás, ela anda cansada. Disse: Betânia, você manere, porque senão a garganta não vai aguentar. É professora do nosso Estadec também, e com experiência de mais de 20 anos na África. Ela fosse contar testemunho, não ia nem pregar, mas ela hoje vai pregar a palavra do Senhor, em nome de Jesus. Quem veio ouvir uma palavra de Deus para o seu coração? Betânia. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus por esse dia, por essa oportunidade tão preciosa que o Senhor nos dá, essa manhã ensolarada, né, que a gente estava precisando, e vamos meditar na palavra do Senhor. Eu gostaria de fazer uma oração antes da gente começar a abrir a Escritura, a receber do Senhor aquilo que o Senhor nos deu. Os irmãos podem ficar sentados, eu vou orar. Pai Celestial, muito obrigado por essa oportunidade, por esse privilégio de nós podermos estar aqui, Senhor, diante da Tua palavra, enquanto tantos povos nem sequer têm a Tua palavra traduzida na sua própria língua. Nós temos tantas traduções e temos a oportunidade de, em liberdade, estarmos aqui nessa manhã, para ouvirmos, para recebermos daquilo que está no coração do Senhor já revelado pelas Escrituras. Nós te agradecemos por essa oportunidade. Eu peço a liderança do Espírito Santo e que o Senhor venha capacitar os meus irmãos para que eles possam ouvir o que o Espírito quer dizer à igreja nessa manhã, em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu gostaria de fazer leitura novamente do texto que o nosso pastor leu, em Atos, no capítulo 17, embora nós tenhamos um outro texto que a gente vai estar complementando aqui a nossa exposição nessa manhã. Então, capítulo 17, versículo 16 e 17, que já foi lido, eu vou reler. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso falava na sinagoga com os judeus e gentios piedosos, também na praça, todos os dias com os que se encontravam ali. Versículo 22 e 23. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, percebo que em tudo vocês são bastante religiosos, porque andando pela cidade, observando os objetos de culto que vocês têm, encontrei também um altar, no qual aparece a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Pois esse que vocês adoram sem conhecer é precisamente aquele que eu lhes anuncio. Paulo estava na segunda viagem missionária dele, e, na verdade, assim, por conta do que tinha acontecido lá em Tessalônica, ele passa por Bereia e ele vai gastar pouquinho tempo aqui em Atenas, mas tempo suficiente para a gente ouvir essa declaração que ele faz ali no Areópago, depois de ter pregado na sinagoga, de ter pregado na praça. Ele finalmente é chamado para aquele lugar onde as discussões do dia são colocadas. E é interessante que o texto vai dizer para a gente que Paulo se revoltava com a idolatria que reinava na cidade. Então, assim, uma das nossas a nossa maior motivação para fazer missões, e essa igreja está fazendo, é a glória de Deus. Porque a idolatria, ela rouba dos povos a oportunidade de dar glória ao único Deus verdadeiro.
Então, Paulo se revolta por conta disso, porque ele percebe que a glória que era para ser dada ao único Deus verdadeiro, agora está sendo dado àquelas imagens representadas naqueles altares. Em todo canto que você chegava em Atenas, você via incensos, você via adoração, você via imagem, você via oferendas, e aquilo revolveu o espírito de Paulo. E aí nós vamos entender como Paulo percebe que a obra missionária é realizada. Lá no capítulo 10 de Romanos, ele vai dizer que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como é que invocarão aqueles em quem não creram? Como crerão naqueles de que nada ouviram? Como é que ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como diz a Escritura, quão formosos são sobre os montes os pés daqueles que anunciam boas novas, que dão boas notícias. Então, por conta dessa visão, a nossa igreja é uma igreja marcada por missões. E por isso nós temos os nossos amados que estão entre as nações. Eu e meu esposo passamos também uma grande temporada. Por quê? Porque Deus não quer ser um Deus desconhecido. Então, eu vou falar nessa manhã, na verdade, não sobre um Deus desconhecido, mas um Deus que se revela. Um Deus que quer ser conhecido e começou a sua manifestação, a sua revelação mais, digamos, especial, mais próxima com o povo de Israel. Então, eu quero trazer aqui para os irmãos, nós vamos meditar um tanto de tempo aqui na Escritura do Antigo Testamento, em Romanos, no capítulo 15, no versículo 4, Paulo vai dizer que tudo que outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então, a Escritura nos ensina a paciência, a Escritura nos traz consolação e a Escritura nos traz esperança. E Paulo vai dizer que tudo, não há nada que esteja no registro do texto sagrado, que não traga ensinamento, que não traga instrução. Em Coríntios, Paulo vai dizer, na carta aos Coríntios, na primeira carta, ele vai dizer, inclusive, que as coisas que aconteceram aos israelitas no passado, elas foram deixadas registradas para nos servir como exemplo, a nós, para quem é chegado o fim dos tempos. Então, o que nós temos, essa revelação de Deus, que caminha do Antigo Testamento e se concretiza e se consuma na pessoa de Jesus, ela é fonte de ensinamento para nós. Então, eu quero passar para o texto de Êxodo, no capítulo 19, porque nós vamos perceber como Deus começa a se revelar com esse povo. Nós poderíamos discorrer sobre vários textos, mas o nosso tempo é exíguo, então a gente vai trabalhar com alguns textos. No capítulo 19 de Êxodo, logo no versículo 1, a palavra do Senhor vai dizer que no terceiro mês depois que os israelitas saíram, os filhos de Israel saíram da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, eles chegaram ao deserto do Sinai. Então, Deus já libertou eles já viram todos os feitos do Senhor ali em terra do Egito, coisas espantosas, e Deus tira o povo, como Ele muito bem anunciou. E Ele vai dizer que Ele vai tirar esse povo para que esse povo o sirva, para que me adore e para que celebre uma festa para mim no deserto. Então, um mês depois, esse povo está lá no Sinai, onde vão ficar aí por volta de um ano, onde Deus vai estar se revelando para eles e onde também Moisés vai estar recebendo de Deus aquela planta do tabernáculo, ele vai estar fazendo toda aquela elaboração. E quando a gente chega aqui no versículo 16 ao 20, veja de que maneira Deus vai se revelar aqui para os israelitas. Ao amanhecer do terceiro dia, interessante, né? No terceiro dia, houve trovões e relâmpagos e uma espessa nuvem cobriu o monte. E ouviu-se um forte som de trombeta. Tente imaginar essa cena. De maneira que todo o povo que estava no arraial, tremendo de medo. E Moisés levou o povo para fora do arraial ao encontro de Deus. E puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava,
porque o Senhor havia descido sobre ele em fogo. A fumaça subia como a fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia com violência, e o som da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava, Deus lhe respondia no trovão. O Senhor desceu sobre o monte Sinai, sobre o alto do monte. O Senhor chamou Moisés para o alto do monte, e Moisés foi até lá. Agora você imagine esse povo que está saindo daquele ambiente pagão. Esse povo que estava, de certa forma, escravo, mas num ambiente, digamos, razoavelmente seguro ali no Egito. E agora, ao pé do Monte Sinai, você tem toda essa cena. Eu não sei se você consegue visualizar isso. O monte estava tremendo. Era como se você tivesse ali um mini terremoto acontecendo, mas você não tem só aquele tremor. Você tem uma fornalha, um fogaréu que está subindo lá no alto do monte. Você tem uma nuvem muito espessa. E a voz do Senhor ressoa como um trovão. Então, Deus começa a se manifestar e a se revelar para esse povo, começando uma jornada de relacionamento com o povo de Israel. Porque, na verdade, esse Deus que se revela, ele é um Deus que se aproxima. E ele também quer aproximação. Então, apesar de todo esse estardalhaço ali no Monte Sinai, o alvo de Deus, o coração de Deus está voltado para aquele povo, e Deus vai se aproximando, e Deus agora vai ensinar também esse povo a se aproximar dele. Como é que faz? Como é que se aproxima de um Deus santo desse, de um Deus que, quando se manifesta, faz a terra tremer? E a partir daqui, Deus começa a ensinar um caminho de aproximação desse povo para ele. E ele vai ensinar, a gente vai perceber isso no Pentateuco, eu gosto demais do Pentateuco, por causa dos ensinamentos que a gente tem. O Senhor vai dar um sistema de sacrifício, o Senhor vai ensinar para eles que precisa de um mediador para chegar diante de Deus, e o Senhor vai trazer para eles a representação da sua presença de maneira visível, em algo chamado, uma tenda chamada tabernáculo, que de pronto eles não entendiam exatamente como é que funcionava. Mas Deus, ao longo do tempo, iria mostrar a esse povo que toda a diferença da vida deles, quer fosse nas batalhas, quer parado, quer andando, quer levantando coluna de fogo ou nuvem, que o diferencial para a vida deles era a presença de Deus no meio do seu povo. E Deus vai ensinar esse povo como é que se aproxima de um Deus santo. E esse povo começa a aprender agora que quando você peca, os pecados voluntários, os pecados que você toma consciência deles, você traz um animalzinho, você impõe a mão sobre ele, né? O hebraico vai chamar esse ato de capará, que os pecados, né, ficam ali encobertos, temporariamente, né, transitoriamente, o pecado fica encoberto, porque quando você peca, você tem que levar outro. E esse povo vai aprender com esse ato que se repete, e se repete, e se repete, com o dia da expiação, que era aquele dia que então se ofereceu o sacrifício pelos pecados de todo o povo. Esse povo vai aprender 3 coisas muito importantes. Eles vão aprender sobre a gravidade do pecado. Eles vão aprender que sem derramamento de sangue não há perdão, não há remissão. E eles vão aprender que confissão é algo importante. E que esses 3 elementos são necessários naquela dispensação e naquela aliança para você se aproximar de Deus. E nessa figura do tabernáculo, nós vamos ver também que esse Deus que se revela e ele fala. Em Êxodo ainda, no capítulo 25, no versículo 21 e 22, a palavra do Senhor diz o seguinte: ponha, Deus ensinando e instruindo a Moisés, ponha o propiciatório em cima da arca, e dentro dela coloque o testemunho que eu lhe darei. Ali eu me encontrarei com você, e de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei com você a respeito de tudo que eu lhe ordenar para os filhos de Israel. Quando você chega em Números, no capítulo 7, no versículo 89, um capítulo bastante longo,
Números capítulo 7, no versículo 89, a gente tem essa mesma narrativa outra vez. Quando Moisés entrava na tenda do encontro para falar com o Senhor, ouvia a voz que lhe falava de cima do propiciatório, que está sobre a arca do testemunho entre os dois querubins, e assim lhe falava. Então Deus fala com Moisés, esse tabernáculo já está pronto, toda essa simbologia da presença de Deus no meio do seu povo, e ali, naquele lugar, naquele segundo quartinho, né, fechado, você tem ali aquela arca que parecia uma caixa retangular, com aquela tampa onde dois querubins estavam esculpidos com as asas tocando uma na outra, e o rosto deles estava inclinado para a tampa, para baixo. E a partir dali, Deus começa a falar com Moisés. E começa a dar instrução. E o povo está sabendo disso, que esse Deus que se revela é um Deus que fala, é um Deus que ensina, é um Deus que dá instrução, é um Deus que dá direcionamento, é um Deus que requer do seu povo uma maneira específica para se achegar a Ele. E é interessante que os estudiosos vão dizer, por toda a narrativa que a gente tem no Pentateuco, que aquele lugar chamado de Santíssimo Lugar, o Santo dos Santos, ele não penetrava luz natural. A cobertura impedia que qualquer luminosidade externa entrasse. Também não havia luz artificial. A luz artificial estava no outro pavimento, que era o lugar santo, representado ali pelo candelabro. Mas havia uma luz constante, contínua naquele lugar, que nem era natural, nem era artificial, mas era a luz sobrenatural da presença de Deus naquele lugar, marcando aquele lugar como lugar santo, um lugar onde Deus vai falar, onde Deus vai instruir. E é interessante esse ensinamento que Deus vai dando continuamente aqui, porque, na verdade, irmãos, a gente tem ali naquela figura, daquele lugar especial onde Deus se manifesta, a gente tem ali uma figura que os estudiosos vão dizer que é a figura do Éden. Aquele candelabro, ele vai ter uma representação como se simbolizasse a árvore da vida. Ali, quando a gente está no Santo dos Santos, você tem a figura dos querubins. As cortinas também, elas eram todas bordadas com a figura dos querubins. Então, era Deus trazendo o Éden de volta, por assim dizer, começando agora essa história de resgate do relacionamento do homem com Deus, e ele faz isso através de um povo. E eu acho bem interessante uma questão a respeito disso, que é, quando Deus começa a dar essas instruções, Arão ele é constituído como sumo sacerdote, e toda a sua família também. E quando a gente chega no capítulo 17 de Levítico, nós vamos ver como Deus vai instruindo esse processo de aproximação. Ele é um Deus que se aproxima, mas ele também vai ensinar como o povo vai se aproximar dele. E a partir do capítulo 16 de Levítico, que inclusive é o capítulo que vai ensinar sobre o dia da expiação, vai trazer todas aquelas instruções, a partir do versículo 2, Deus fala assim para Moisés: olha, fale para o seu irmão Arão, que não fique entrando e saindo do santuário a qualquer hora, não. Não é para ele ficar para lá e para cá. Esse lugar, ele é um lugar santo. Então, eu vou ensinar para ele como é que ele deve andar. Está no versículo 2, que diz assim: o Senhor disse a Moisés: diga a seu irmão Arão que não entre no santuário a qualquer hora, para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. E aí Deus vai ensinar como é que Arão, que é o sumo sacerdote, também deve se comportar e vir à presença de Deus. E algo que é bem glorioso é que, depois do sacrifício que ele tem que fazer por si mesmo, a palavra do Senhor vai dizer que ele tem que pegar o incensário e ele vai colocar brasas lá do altar do holocausto, que está lá do lado de fora. Ele coloca brasas ali e depois ele tem que colocar um incenso ali, cheiroso, aromático, moído. E ele, quando entrar lá no Santo dos Santos, ele tem que entrar com essa cortina de fumaça
para impedir ele de ver aquela glória que está lá, porque o caminho ainda não estava aberto. Então, Arão não podia ter essa experiência de contemplar, de ver ali aquela luz que emanava de entre os querubins, que representava a própria presença de Deus. Então ele entra com esse incensário, e esse incensário vai fazer essa nuvem de fumaça, e aí o Senhor diz que era para proteger a vida de Arão. Então Arão entrava ali, mas ele nem tinha o privilégio de ver o espetáculo da presença de Deus naquele lugar. O Deus que chama é o Deus que se revela é um Deus que chama e se aproxima. Esse livro de Levítico é o livro onde nós temos mais vezes a voz direta de Deus falando com Moisés. O título dele em hebraico é Vaikra, que significa e chamou, porque é assim que começa o livro, e chamou Deus a Moisés. Mas essa palavra chamou, Vaikra, ela tem origem em outra palavra, que é a palavra aproximar-se. Mas é uma aproximação que você faz com quem já está próximo de você. Então veja que esse verbo, essa palavra vai aparecer, esse verbo vai aparecer em outras ocasiões, mas quando é pessoas que estão distantes de Deus, ela vai ser traduzida por aconteceu o quê? Que é quando Deus fala com Balaão, essa palavra aparece, mas não com a mesma tradução. Então aqui, Deus chama Moisés, mas Deus está próximo de Moisés, e Moisés também está próximo de Deus. E Moisés, nessa intimidade, vai conhecendo mais do Senhor. No Salmo 103, versículo 7, a palavra do Senhor diz que Deus manifestou os seus caminhos a Moisés, e os seus feitos aos filhos de Israel. São dois níveis diferentes de relacionamento com Deus. Moisés conhecia os caminhos do Senhor. E lá em Isaías 55 vai dizer para nós que Isaías diz que assim como o céu se eleva, assim como é distante o céu da terra, assim são maiores e mais elevados os caminhos do Senhor em relação aos nossos caminhos. Mas o Senhor revelou a Moisés os seus caminhos. Aos filhos de Israel, o Senhor manifestou os seus feitos, as suas obras. Eu não sei em que ponto você está. Se você já consegue discernir os caminhos de Deus na sua vida, se você já venceu a cortina de fumaça, ou se você é movido só pelas coisas que Deus faz e o seu relacionamento com Deus está respaldado nas obras, nas ações e nos feitos do Senhor, porque esse é um nível de relacionamento com Deus. Conhecer os caminhos é quando, embora nós não entendamos o que está acontecendo, embora a gente não compreenda a obra que está ali diante dos nossos olhos, nós estamos percebendo que a mão do Senhor, as pegadas dele estão naquele caminho, e aquela é uma trajetória em que Deus não deixou você sozinho. Conhecer os caminhos do Senhor é ter mais intimidade com ele. É ouvir o chamado dele e estar próximo para compreender o que ninguém mais está compreendendo. Todo mundo perdeu a paz, porque só está vendo os feitos. E se os feitos são bons, se as obras são boas, se tem maná, se tem... está tudo bem. E se não tem, a fé estremece. Mas Moisés conhecia os caminhos do Senhor. Por isso ele está andando com Deus e compreendendo o que Deus está fazendo. Passa-se 40 anos, nas campinas de Moabe, 40 anos depois, Deuteronômio 6:4, Deus vai mostrar que esse Deus que se revela é um Deus que quer relacionamento. E o relacionamento, ele é baseado no amor, porque é o amor que gera obediência. Jesus ensinou isso para a gente quando ele disse, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E na cartinha de João ele diz, e os seus mandamentos não são pesados. Eles são pesados para quem não ama, para quem não tem relacionamento, para quem ainda está distante. Mas para quem já se aproximou, é um prazer obedecer. E no capítulo 6, no versículo 4 e 5, o Senhor, através de Moisés, já eles pertinho de atravessar o Jordão, diz, escute Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, com toda a sua força. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Então, esse Deus que se revela, esse Deus que se aproxima, ele quer relacionamento.
Ele é um Deus que quer ser amado. Ele não quer ser só servido, porque o povo ouviu muitas vezes que Deus falou, eu vou tirar vocês de lá para vocês me servirem. O culto vai ser um serviço que vocês vão prestar para mim. Vocês vão trazer a adoração de vocês, vocês vão trazer o louvor de vocês, vocês vão trazer as ofertas de vocês vão celebrar para mim uma festa e vocês vão me servir. É fato que tem muitos cultos que, por aí, né, irmãos, que o culto não é uma celebração ao Senhor. Não é um serviço ao Senhor. As pessoas não vão para servir a Deus, elas vão para receber alguma coisa. Mas na perspectiva do que a gente vê aqui no relacionamento de Deus com o povo de Israel, o povo vem para o culto e ele vem para servir, ele vem para entregar, ele vem para dar, ele vem para se render, ele vem para adorar, ele vem trazendo ofertas pacíficas, ofertas de gratidão, os seus dízimos, a sua celebração e a sua alegria. O povo ouviu muito isso. E agora ele ouve um Deus que diz, eu quero ser amado, não só servido. Você me agrada ao me servir, mas eu quero que você me ame de todo o seu coração. Todas as suas ideias e pensamentos, as suas elaborações, os seus planos e projetos, eu quero fazer parte. Eu quero estar aí, eu quero que você me consulte sobre isso. Me ame com toda a sua força, o seu vigor, o trabalho que você faz, onde você põe a sua mão, a aula que você dá, tudo. Você vai respirar o seu relacionamento comigo. Isso é uma quebra de paradigma para esse povo. Porque no mundo antigo os deuses não precisavam você amar os deuses. A religião era de caráter utilitário. Então você servia um Deus que te devolvia alguma coisa. Oferecia-se sacrifícios a Baal para que Baal mandasse chuva, para a agricultura prosperar e etc. Então, o povo estava acostumado com essa impessoalidade no meio pagão, tanto lá no Egito como depois, quando eles foram para Canaã. O paganismo era assim, as divindades não tinham relacionamento. Era de caráter utilitário. Eu vou àquele culto, ou eu vou fazer isso e aquilo, porque eu quero receber algo em troca, e assim vai andando o relacionamento, com as divindades. E Deus diz, comigo é diferente. Comigo não é só barganha, não é só... Você pode ter uma expectativa sobre o que eu posso fazer, porque eu posso fazer todas as coisas, inclusive infinitamente mais além de tudo que você pensa, espera e ora. Mas a base, o que sustenta você nesse relacionamento comigo é uma relação de amor. Por isso eu me revelo e por isso eu me aproximo. Oséias, no capítulo 11, vai mostrar para a gente que o povo não entendeu isso. Eu gostaria de ler esse texto, embora seja um pouco longo, não se preocupe que eu vou ficar dentro do horário. Oséias, no capítulo 11, tempos depois, o Senhor vai denunciar aqui a situação e o Senhor vai dizer no capítulo 11 de Oséias, quando Israel era menino. Deus fala isso com saudade, viu, irmãos? Apesar daquele tempo ter sido complicado, Deus tem saudade daquele tempo. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Quanto mais eu os chamava, tanto mais se afastavam de mim. Sacrificavam a Baalins e queimavam incenso às imagens de escultura. Mas fui eu que ensinei Efraim a andar. Tomei-os nos meus braços, mas eles não entenderam que era eu que os curava. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor, e fui para eles como quem alivia o jugo de sobre o seu pescoço, e me inclinei para dar-lhes de comer. Veja que visão mais linda. Que Deus fala sobre o relacionamento dele com Israel nesse tempo que Israel era menino. Era um menino desobediente, mas era menino. E aí Deus tinha mais paciência também. E o Senhor amava. Ele estava constituindo uma nação de sacerdotes, começando de ex-escravos. Israel perdeu de compreender essa nuance aqui no relacionamento dele com Deus, como muitos de nós, né, irmãos? Como muita gente que Deus está chamando, está fazendo, toma nos braços, até que chega o dia que precisa de uma disciplina mais rigorosa, porque não entendeu na hora certa o que tinha de entender. E perdeu da beleza de se relacionar com Deus. Davi, apesar dos seus problemas registrados nas Escrituras, apesar de tudo, Davi me parece que era uma pessoa espiritualmente à frente do seu tempo. Porque quando ele peca,
Lá no Salmo 51, a gente vê a declaração que ele faz. Davi conhecia a Torá. Ele conhecia que em Levítico 6:5 está escrito que pelos pecados voluntários você traz um sacrifício, você apresenta, impõe a mão, faz capará, está tudo resolvido. Mas aí Davi diz assim, tu não te agradas de sacrifícios. Não é holocausto que tu queres, porque se fosse eu te daria. Se fosse resolvido só assim, rapidinho, eu te daria. Mas eu sei que os sacrifícios para ti, ó Deus, são um coração quebrantado. E é um coração quebrantado e contrito, tu não negarás a tua misericórdia. E às vezes a gente se engana pensando que coração quebrantado é a pessoa que tem facilidade para chorar, chora fácil, né? Qualquer coisa as lágrimas estão borbulhando. Não é. Coração quebrantado é o coração da pessoa que tem rapidez em reconhecer o seu erro e se retratar perante o seu Deus. Coração quebrantado é de quem, quando tem consciência do seu pecado, vai ao Senhor e vai dizer, contra ti somente pequei e fiz o que aos teus olhos parece mal, para que sejas justo quando julgares. Esse é o coração quebrantado. Então parece que Davi ele estava à frente do seu tempo. E para a gente finalizar o ponto 3, o Deus que se revela é o Deus da palavra. Glória a Jesus. O Senhor se revela na palavra. A palavra é um instrumento da revelação de Deus para o homem. E a gente vai caminhar fechando aqui essa meditação dessa manhã, ainda continuando com essa simbologia de toda aquela relação de Deus com Israel. E eu quero aqui trazer para a gente pensar a questão do maná. O Deus da palavra, ele dá a sua palavra como alimento. E o que vai simbolizar esse alimento de Deus para o povo no Antigo Testamento, e que Jesus vai fazer esse link falando sobre como ele também alimenta quem vive por ele, se alimenta dele, ele vai ter essa simbologia, esses símbolos. Então, continuando com essa perspectiva do tabernáculo, veja no capítulo 16 de Êxodo. Vamos lá, capítulo 16 de Êxodo. No versículo 4, é quando vai aparecer o que os israelitas deram o nome de... O que é isso? Né? Man, essa palavra no hebraico é uma pergunta, o quê? O que é isso? E aí no capítulo 16, deixa eu ver se é isso mesmo. Desculpa. Capítulo 16, versículo 4 diz, então o Senhor disse a Moisés, eis que farei chover do céu pão para vocês, e o povo sairá e recolherá diariamente a porção para cada dia. Eu os porei à prova para ver se andam na minha lei ou não. Então tem coisas que Deus nos dá, que é até para a nossa provisão e suficiência. E a gente vai ser provado naquilo que a gente recebe da parte do Senhor. No versículo 15... a palavra diz assim, quando os filhos de Israel viram aquilo, perguntaram uns aos outros, o que é isso? E no versículo 20 está escrito assim, Moisés dá orientação, vocês peguem cada dia a porção diária, não guarde nas panelas, não faça provisão para amanhã, você não sabe onde é que você vai estar amanhã. Amanhã a nuvem pode se levantar, ou pode ser a coluna de fogo ainda hoje, então não guarde para amanhã, porque Deus vai dar a cada dia, um passo de cada vez. Mas a palavra diz no versículo 20, eles, porém, não deram ouvidos a Moisés, e alguns deixaram do maná para amanhã, que novidade, né, irmãos? Na manhã seguinte, mas deu bicho e cheirava mal. E Moisés se indignou contra o povo, porque era uma ordem pequena, era algo pequeno, era tipo aquela ordem, a ordem do Éden, né? É para não comer, é para não guardar, é para confiar. Mas aí o povo não ouviu a Moisés. Então, esse maná que caía lá no arraial, irmãos, esse maná que todo mundo podia pegar, ele era efêmero, transitório, só servia para um dia, apodrecia, não alimentava de forma duradoura, não custava nenhum esforço, era facilmente colhido. Sabe o que esse maná representa? Aquela leitura rápida da palavra que você faz. Aquela palavra que não muda, não houve custo por ela. Você só recebeu, você só pegou, você só comeu.
mas é um alimento transitório, não foi algo que você buscou, que você trabalhou por ela. É aquela meditação rasa e sem profundidade que não alcança a alma e não muda a vida. E por isso que o povo nem ligou para o que o Moisés falou, não seguiu a instrução. Por quê? Porque aquele maná estava fácil demais, ele estava só na superfície. Então, ele alimentava temporariamente, né? No nível de maturidade, se eu for pensar aqui no nível de maturidade do crente, do cristão que se alimenta só do maná do arraial, eu vou chamar de cristão carnal. Cristão que está só no pátio. Ele não passa do átrio. Ele recebe aquela comida pronta que ele não prepara. É aquela palavra do domingo, aí que passa a semana, aí recebe de novo no outro domingo. Mas ela não perdura, ela não alcança muita profundidade, porque não foi uma palavra trabalhada. Aí nós vamos dar um passo seguinte agora nesse tabernáculo e vamos entrar no santo lugar. O que a gente encontrava no santo lugar? Os pães da presença, que era chamado também de pães da proposição. Um alimento mais forte, mas que não era comido por todos, né? Era um pão que a massa precisava ser amassada, assada, tinha que pegar lenha para poder assar, dava trabalho, precisava gastar tempo, trabalhar um pouco mais. E aqui eu vou usar essa figura como a palavra que foi fruto de um labor. É aquela palavra que você gasta tempo com ela, que vai penetrar na sua alma. Aquela palavra que é gostosa de ouvir. Quando você ouve, você diz, que pão gostoso. Salmo 19, versículo 103, o salmista vai dizer, mais gostosa é a tua palavra ao meu paladar do que o próprio mel. Como eu gosto de comer a tua palavra. Irmãos, nós temos sentidos espirituais. E o nosso paladar espiritual, ele é exigente. Ele pode comer qualquer coisa se você se acostumar a comer qualquer coisa, fast food espiritual. Mas o nosso paladar espiritual, ele deseja mais. Ele quer receber mais, ele quer comida de qualidade. Mas essa comida de qualidade tem um caminho, tem um preço. Ela exige um labor, ela vai exigir mais cuidado, porque esse pão, ele era elaborado, não era como o maná do arraial, que tu chega e pega, não. Você vai trabalhar para que ela venha dar fruto na sua vida, para que ela venha produzir a vida de Deus em você. Porque essa é a ideia de Deus, que a palavra vai lhe sustentar, vai lhe conduzir e vai ser vida na sua vida. Quando eu era nova convertida, eu orava muito por fé. Meu Deus, chorava, orava, Senhor, me dá fé, e eu não via fé em canto nenhum. E Senhor, me dá fé, e eu orava por fé. Aí um dia, eu estava lendo o livro de Romanos, no capítulo 10, e aí eu encontrei versículo naquela parte do texto que diz, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. E de repente eu recebi aquela iluminação e Deus falou assim, você fica orando por fé, por fé, por fé. Você só vai ter fé se você aprender a abrir a minha palavra. Porque a fé vem pelo ouvir. Esse ouvir é ouvir a voz das Escrituras. É ouvir Deus falando com a gente através da palavra. Porque a leitura da palavra, ela tem que ser essa conversa de Deus conosco, nos confrontando, nos consolando, nos alimentando, nos dando promessa. Não é uma palavra que a gente vai buscar da boca do profeta, é uma palavra que a gente vai buscar da boca de Deus. E eu aprendi que fé não vem por osmose. Aquela fé que eu não gasto nada para que ela seja construída na minha vida. E quando o Senhor me falou isso, o Senhor disse assim, aprenda a depender da minha palavra e a se alimentar dela. Porque vai chegar situações na sua vida que você só vai ter a mim e a minha palavra. O que você vai fazer se você não depender dela? E eu comecei essa trajetória que eu caminho até hoje, de tentar compreender a mente de Deus através das Escrituras. Então, esse maná, esse pão que representa esse alimento, ela é aquela palavra que vai alcançar a nossa
alma. O nível de maturidade desse cristão aqui é o cristão que entrou no lugar santo, que teve a sua alma tocada, que começou agora esse processo de transformação. Ele não está mais vivendo uma vida inclinada para as coisas do mundo e para a carne. Não, ele está nessa trajetória com Deus de cura, de santificação, que é onde Deus quer nos levar. E aí a gente chega para a parte mais especial do tabernáculo, o Santo dos Santos. E o que a gente encontra no Santo dos Santos, irmãos? Vamos ler, ainda estamos no capítulo 16, vamos ler o versículo 33 e o 34, que diz assim, 16 de Êxodo, 33 e 34. Então Moisés disse a Arão: pegue um vaso, ponha nele 2 litros de maná e coloque-o diante do Senhor, para que seja guardado para as futuras gerações. Como o Senhor havia ordenado a Moisés, assim Arão o colocou diante da arca do testemunho para o guardar. Lá no lugar santíssimo, irmãos, o que nós tínhamos? Nós tínhamos o maná escondido. Estava dentro da arca, tampado pelo propiciatório. Foi uma das coisas que Deus mandou que se guardasse. O interessante é que como esse alimento, como esse maná estava continuamente ali na presença de Deus, não apodrecia. Esse maná não cheirava mal de um dia para o outro. Esse maná não ficava podre, não arruinava, porque era algo que estava ali debaixo de uma unção gloriosa da parte do Senhor, preservado. Em João, no capítulo 6, a parte B do versículo 63, o Senhor Jesus diz: as palavras que eu vos digo. Vamos completar o versículo, irmãos? A palavra que eu vos digo são espírito e vida. Essa é a palavra representada pelo maná escondido. É a palavra que é espírito e vida. É a palavra que é viva e eficaz. E quando a gente está meditando nela, degustando dela, ela não fica na superfície, ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e expõe tudo que está no nosso coração. É a palavra que perdura, que não desvanece, porque alcança o espírito. É um maná que é só seu e Deus. É aquele entendimento, aquela palavra que direciona a sua vida. É iluminação. Quando Paulo ora pelos Efésios, na carta que ele escreveu, no capítulo 1, versículo 17 e 18, ele diz: eu oro para que o entendimento de vocês seja iluminado, para que vocês tenham iluminado os olhos do vosso coração, para que vocês possam entender plenamente a vontade de Deus em toda a sabedoria. É esse tipo de iluminação que essa palavra traz. Salmo 36, versículo 8, o salmista diz: pois em ti está o manancial da vida, na tua luz veremos a luz. Na tua luz veremos a luz. Palavra de Deus, lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. É a compreensão da verdade de Deus revelada ao nosso espírito pela Escritura. É o resultado de uma vida de busca. É fruto da graça, mas também é fruto de esforço. Porque a Bíblia, irmãos, não dá seu fruto ao preguiçoso. A Bíblia, ela conversa com quem tira tempo para conversar com ela. E ela vai aplanando os nossos caminhos. E ela vai nos santificando, porque o Senhor disse que é ela que nos santifica na verdade. Santificai-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Como é que a gente cresce na fé? Como é que a gente cresce em santificação, se a gente não gasta tempo com a palavra? Eu sei que a vida é corrida. Eu sei que há muitos compromissos. Eu sei que se multiplicam os afazeres. Mas não há outro caminho, irmãos, para que a gente cresça na fé. E para que a gente se aproprie daquilo que Deus tem preparado para nós e nos direcione e nos revele os seus caminhos. Nível de maturidade desse cristão chegou no lugar santíssimo, no lugar da intimidade, da comunhão, no lugar onde a gente conhece não apenas só os feitos e as obras de Deus, mas a gente conhece também os seus caminhos. Apocalipse, capítulo 2, versículo 17. A partir do versículo, o Senhor vai dizer: ao que vencer, dar-lhe-ei a comer do maná escondido.
Vamos repetir esse texto? Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer do maná escondido. Você provou aqui na terra, não foi? Você gostou, foi palatável ao seu sentido espiritual. Você vai receber mais, porque Salmo 119, 89 diz: para sempre, ó Senhor, a tua palavra está firmada no céu. A palavra que você tem aqui, Lê, ela veio de Deus, ela veio do céu. Ela está lá. Então, por isso que Jesus promete para a gente esse maná escondido. Ele está falando de qual? O que caía no arraial, que você chegava com a sua bacia, pegava rapidinho, de qualquer maneira, abria a caixinha de promessa e tirava? Não. O maná escondido vai ser aquela fruto da sua intimidade com Deus, do seu gastar tempo, do seu investir conhecendo a Deus pelas Escrituras. E concluindo, Deuteronômio no capítulo 8, Deus é tão didático, Deus é tão lindo na maneira de ensinar o seu povo. Amo o Senhor. Deuteronômio capítulo 8, versículo 3, a palavra do Senhor diz assim: Ele humilhou vocês. Moisés falando aos israelitas, já pertinho de entrar na terra de Canaã. Ele humilhou vocês, ele os deixou passar fome, ele os sustentou com o maná que vocês não conhecem e que nem os pais de vocês conheciam. O para vai dizer o objetivo, vai indicar o caminho, para que vocês compreendessem que o ser humano não viverá só de pão, mas de tudo o que procede da boca do Senhor. O objetivo do maná era mostrar aos israelitas que eles dependiam da palavra de Deus para viver. Era um símbolo da palavra que sai da boca de Deus e dá vida ao homem. E nesse lugar dessa intimidade, dessa revelação da palavra, desse encontrar com Deus, esse lugar, irmão, não tem mais cortina de fumaça. Não tem mais nada que afaste a gente ali do santíssimo lugar da presença de Deus. Hebreus capítulo 10 vai dizer para a gente que nós podemos ter ousadia para entrar no santuário pelo novo e vivo caminho que o Senhor nos abriu. Então nós não precisamos de incensário nem nos esconder de Deus. Nós estamos na presença dEle, e na presença dEle Ele tem algo para nos ensinar, para nos direcionar. Irmãos, eu vivi 20 anos em Moçambique. Antes de ir para lá, eu gastei muito tempo aqui no norte do Brasil, entre Belém, entre o Amazonas e entre o Pará. E eu vou dizer para vocês, se não fosse a palavra do Senhor, se não fosse esse caminho que eu comecei lá no arraial, pegando bem facilzinho, mas depois vendo que não dava, não tinha substância espiritual, tinha que cavar um pouquinho mais. E estou cavando até hoje. Deus sabe em que nível é que eu me encontro. Mas se não fosse essa palavra, a vossa irmã não estava aqui hoje, aqui e agora diante de vocês. A palavra do Senhor é o sustento da nossa vida. Vamos ficar de pé? Glória a Jesus. A palavra do Senhor é o sustento da nossa vida. A palavra do Senhor é o direcionador, é o norteador. E o Senhor, é desejo dele que esses norteamentos, ele venha dar diretamente para nós. Está na palavra, está nessa riqueza que o Senhor nos concedeu, essa oportunidade preciosa que nós temos. Eu vou orar aqui pelos meus irmãos. Eu não sei em que nível você está, como é que está o seu relacionamento aí com o Senhor, se você está pegando maná lá do átrio, lá do pátio, lá do arraial. Se você já está um pouco mais laborioso e você está ali já trabalhando, né, pelos pães da presença, glória a Deus se você já chegou no santíssimo lugar. Mas eu quero dizer uma coisa para os meus irmãos. Nesses tempos que nós estamos vivendo, quem não estiver com as suas raízes bem fincadas, bem enraizadas, bem profundas nas Escrituras, não há de suportar o que há de vir
nos dias em que nós estamos vivendo. Eu quero orar Posso orar, pastor? Vou orar pela igreja do Senhor. Pedindo a graça do Senhor sobre as nossas vidas, para que nós possamos ser despertados na nossa responsabilidade maior que nós temos com a Escritura, com a revelação do Senhor, porque o Senhor quer nos levar a um outro lugar no nosso relacionamento com eles. Pai, eu oro pela sua igreja, oro por mim, oro por nós. Agradeço ao Senhor pela sua palavra revelada que o Senhor nos trouxe. Palavra que nos mostra, Senhor, os caminhos do Senhor. Os caminhos do Senhor são planos, são aplainados. E nós precisamos do Senhor. Que o Senhor aplaine, Senhor, os teus caminhos no nosso coração. Que o Senhor venha pavimentar a nossa fé no chão da tua palavra. Que o Senhor desperte amor, desejo, Senhor. Que o Senhor não deixe o teu povo ficar saciado só com maná do arraial. Uma comida ligeira, rápida, que não nutre, que não dá sustância, que não ensina perseverança, nem paciência, nem consolação e nem traz esperança. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor nos dê graça, Senhor, para cada um de nós, para que a gente possa desejar o pão da presença, um passo de cada vez, um nível de cada vez, Senhor. E nesse lugar da presença a gente possa, pela graça do Senhor, ser um pouco mais responsável e laborioso com a sua palavra. Ouvindo o Senhor pela palavra, ouvindo a tua voz que fala, a tua voz que diz: quando você era menina eu te amei, mas agora você cresceu e se distanciou de mim, mas eu sou o mesmo Deus. Senhor, nos dê graça para a gente chegar no santíssimo lugar. Senhor, esse lugar onde o Senhor tem esse maná especial para quem ama o Senhor. Para quem entendeu que o Senhor não é um Deus que só quer serviço, mas o Senhor quer ser amado. E o Senhor é um Deus que se aproxima, que se revela e que atrai a Ti com cordas humanas aquele, Senhor, que ama o Senhor. Em nome de Jesus, nos leve a esse lugar, onde a gente possa conhecer mais de Ti, onde a gente não viva com base nas obras e nos feitos que às vezes nem compreendemos porque aconteceram, mas que a gente possa nesse lugar compreender os caminhos do Senhor, o agir do Senhor, ou não agir do Senhor. Senhor, em nome de Jesus, que a Tua bênção esteja sobre a Tua igreja. E que essa semana a gente possa fazer um compromisso renovado de pegar as Escrituras, se debruçar sobre elas, buscar aqui o nosso pão, a nossa fonte de vida, como o Senhor nos ensinou, que não é só de pão que a gente vive, mas é de toda a palavra que sai da tua boca. É ela que nos sustenta, é ela que aumenta a nossa fé, é ela que nos deixa e nos põe de pé. E eu te agradeço e te louvo pela tua palavra e pela tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Glória a Deus. Por isso o salmista no Salmo 119 diz assim: ó Senhor, quanto eu amo a tua lei. Nós vamos ler todos juntos Colossenses 3, 16 e 17. Eu amo esse versículo. Ele fala que a palavra de Cristo habita em nós, né? Então vamos recitar todos juntos. Olha, o HD rodou certo. Glória a Deus. Vamos todos juntos, 1, 2, 3. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. E tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Quem pode dar graças a Deus por esta palavra? Glória a Deus. É bom ouvir os pregadores. O pregador, professor, é uma bênção, irmão, porque a gente faz aquela imersão.
Eu me lembrando aqui da escola dominical, a gente ia aprendendo sobre os tipos e antítipos, dizia o pastor Osian, do tabernáculo, né? Lições preciosas, estão todas lá. O caminho de Deus com o seu povo, nos ensinando sobre relacionamento. Diga para quem está ao seu lado, valeu a pena vir um culto mais uma vez. Valeu a pena, não, irmãos? Até passou um pouquinho da hora, mas é porque hoje é o culto missionário. Aí tem as notícias missionárias, a gente não pode. E a mensagem só sobra 30 minutinhos. Aí a gente passa um pouquinho para poder complementar, mas na verdade não passou, está na hora certa. Glória a Deus. E aí, para exagerar e da hora do almoço, quem estiver com fome, diga amém. Vamos já terminar, glória a Deus. Ele dizia, aquele hino da harpa tão conhecido, são as Santas Escrituras, né? É menor esse hino, né? Vamos cantar 322. Olha aí. São as Santas Escrituras que nos contam de Jesus. Olha aí. O qual vindo das alturas fez brilhar nas trevas luz para nos dar eterna vida. E a morte se humilhou, tendo já vencido a lida, Deus o Pai o exaltou. Olha aí, nunca mais vai ser ouvido outro conto de amor. É a palavra revelada, meu Deus, o pecador como o santo evangelho que nos fala de perdão e transforma o homem velho numa nova criação. Sobre a cruz foi derramado o seu sangue reminou, numa lança transpassado foi o lado do Senhor. Suas mãos e pés pregaram sobre os cravos, oh, aleluia, a bondade de Jesus nunca mais vai ser ouvido. A palavra está revelada, esse conto de amor, o evangelho das boas novas. O véu já foi rasgado, o acesso ao Santo dos Santos está aberto pelo sangue de Jesus. Para terminar, quero continuar. Quantos querem continuar ouvindo, crescendo, aprendendo, aprimorando o relacionamento com Ele? Juízo, aleluia. Renação da dor, pela Bíblia estou bem certo que Jesus é o Salvador. Nunca mais vai ser ouvido outro conto de amor que converta o perdido e rebelde pecador com o santo evangelho que nos fala de perdão, que transforma o homem velho numa nova criação. Oh, glória a Deus! Nós somos nova criação em Cristo Jesus. Meus irmãos, que maravilha! Quantos querem receber a bênção de Deus neste momento final do culto? Toda a igreja. Então vamos convidar o pastor Danilson Castro para fazer a oração final. Pastor Danilson, que vai ser o mensageiro do culto da noite hoje. Ele ontem já pregou em Limoeiro, está direto. Glória a Deus, chegou quase de manhã. Uma bênção. Glória a Jesus. Pastor Danilson vai estar orando. Pastor Afonso Sabino ministrando a bênção final, a bênção apostólica. Meu querido amigo Afonsinho. Irmãos, os irmãos estão olhando aqui para o... Afonso, vira assim para a igreja. É meu amigo desde a... Quem conhece o Afonso aqui, levante a mão. Ó, muita gente não conhece. Esse jovem, ele disse, pastor, eu estou agradecendo 83 anos.
Mas não é todo mundo que faz 83 anos e ainda trabalha todo dia dirigindo carro na cidade de Fortaleza. É verdade. E, Afonso, 83 não é só que vem aqui para a sede, não, na Assembleia? Porque às vezes eu desconfio da idade dele, né? E quando eu cheguei no Tempo Central, ele já estava por aqui. Glória a Deus. Mas é uma benção, Afonso, meu companheiro de banda de música há muito tempo, né, no saxofone. E ele está feliz hoje, 83 anos. Vamos parabenizar, dizendo assim: irmão Afonso, feliz aniversário. Deus continue te abençoando. É um grande amigo, meus irmãos, um crente precioso, sempre aqui na casa do Senhor. Se ele não estiver aqui é porque ele está enfermo. Só a enfermidade o tira de um culto. Eu sou testemunho, né? Não é isso, irmã? Vamos agradecer então, pastor Danilson, não esqueça de orar pelo Afonso. Se esquecer, vai orar de novo. Tá certo. Quem mais quer ser incluído nesta oração, meus irmãos? Eu e a minha casa. Vamos orar, queridos. Querido Deus, glorioso Pai, te louvamos por este culto tão cheio da Tua palavra, da Tua vida e de Tua graça. Pedimos-te a Tua providente bênção sobre o Teu servo Afonso, que seja a Tua mão estendida sobre sua história de vida. Sim, Deus, o Senhor tem concedido ao Teu servo longa vida e pedimos-te muitos outros anos na Tua vida e em saúde. Senhor, nós aprendemos tanto nesta manhã. Nós aprendemos que o maná de hoje serve-nos para apenas hoje. Pode bolorar. Mas os filhos de Israel, Senhor, lembraram que se eles fizessem um bolo, era possível consumir depois. Esta palavra, ó Deus, nos alimenta hoje. Mas nós estamos saindo com esta palavra e nós estaremos nutrindo a nossa alma durante toda a semana. As nossas decisões de amanhã, Senhor, serão fincadas na palavra que ouvimos hoje. Por isso nós te oramos e em celebração agradecemos-te em nome de Jesus. Glória a Deus. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Todos digam amém. A paz do Senhor para todos. Glória a Deus. Meus irmãos, saudai-vos uns aos outros na paz do Senhor, dizendo um bom dia, Deus te abençoe, bom almoço, meus irmãos, a todos vocês, uma feliz semana de trabalho e um feriado muito abençoado na presença do Senhor.